Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e se você ainda não se inscreveu no canal, corre, dá tempo, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho, curta, comente e compartilhe o conhecimento, pois é muito importante. A nossa aula de hoje é sobre o chamado período da ditadura militar e a redemocratização. Só que antes de iniciarmos nossa aula sobre a ditadura militar e a redemocratização, é importante a gente saber o que aconteceu entre a chamada Era Vargas, que nós vimos na aula anterior, e também esse período inicial dos militares no poder aqui no Brasil. Pois é, entre 1945 a 1964 é comumente conhecido ou considerado pelos historiadores como o período do populismo no poder. É um período marcado pela presença de presidentes que estavam mais interessados em agradar a população, em serem populares, não observando o custo que isso lhes levaria, né, a tomar em relação ao Brasil. Então, aumentando gastos, o objetivo era fazer com que sua imagem fosse elevada perante a população. Esse é o chamado período populista, dentre os quais nós vamos ter Eurico Gaspar Dutra, né, seguindo ao fim da Era Vargas em 45. Depois nós vamos ter o retorno de Getúlio Vargas, aí vamos ter Café Filho em seguida, e não se encerra mais, prossegue com Juscelino Kubitschek e a construção de Brasília, que é inaugurada no início da década de 60. E aí nós vamos ter a eleição de Jânio Quadros com o seu vice João Goulart, né? Jânio Quadros vai renunciar e João Goulart assume, e é aí que nós vamos ter toda a problemática envolvendo, é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Ditadura militar entre 1964 a 1984. A ditadura militar é um período de domínio dos militares, em que houve a suspensão de direitos, né, dos direitos civis, uma censura nos campos da cultura e da política, perseguição aos opositores ao regime e também repressão a esses opositores. O contexto da ditadura militar é o da Guerra Fria, né, que nós vimos na aula anterior, que eu aconselho a você assistir para você entender, né, o contexto da Guerra Fria, que foi um embate ideológico entre duas forças político-econômicos que eram as potências da época, Estados Unidos capitalistas e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS socialista comunista, tá certo? Então essas duas nações, essas duas potências queriam impor ao mundo as suas ideologias político-econômicas. E não foi diferente com o Brasil, que era a maior nação que é a maior nação da América do Sul, né, da América Latina, inclusive. Então, eles lutaram aí pelo poder, pelo domínio do poder aqui no Brasil também. Só que eles não chegaram a agir diretamente como agiram no Vietnã e no caso da Coreia. O que nós vamos entender aqui, para que os militares cheguem ao poder, é que houve toda uma conjuntura que levou a isso. Primeira coisa é que Jânio Quadros estava se aproximando, né, do regime cubano, que nós estamos falando aí de 1961, 62, e Cuba tinha virado comunista, um regime comunista, uma ditadura pelos irmãos Castro, com a ajuda de Ernesto Che Guevara, em 1959.
E aí nós temos uma aproximação de Jânio Quadros a esse país. E pela pressão que ele vai receber por se aproximar dos comunistas cubanos, né, os revolucionários cubanos, como são chamados também, ele vai acabar renunciando. E o seu vice, que não era o vice da chapa dele, porque naquela época as chapas elas não eram obrigatórias ser da mesma coligação, ser do mesmo partido. O vice poderia, você votava no presidente e votava no vice, em separado. Né? Você não votava como se vota hoje, no presidente e no vice, obrigatoriamente. É aí que João Goulart ele vai também assumir, após a renúncia de Jânio Quadros, e vai fazer uma aproximação com a esquerda. Né? Ele estaria mais voltado à esquerda. E aqui você tem Jânio Quadros, o antecessor de João Goulart, né? Conversando com Fidel Castro. Aqui, Jânio Quadros está dando uma comenda honrosa a Ernesto Che Guevara, que todo mundo sabe que, além de participar da chamada Revolução Cubana, que transformou a ilha cubana, né, tirou um ditador e impôs em seguida uma ditadura nos moldes comunistas, esse homem, ele era bastante violento, ele cometeu vários crimes contra a humanidade, mas enfim, foi honrado aqui no Brasil. Bom, nós vamos ter uma reação por conta da chegada de João Goulart, né, ao poder, já que ele se aproximava da esquerda. Nós vamos ter uma reação de empresários, de banqueiros, né, da Igreja Católica, porque a Igreja Católica se posicionou contra o comunismo, né, também os militares e da classe média. Todas essas forças elas vão se juntar, elas eram personagens políticas fortes, atores políticos muito fortes. É aí que o Partido da União Democrática Nacional, UDN, e o Partido Social Democrático, PSD, vão acusar João Goulart, o Jango, como era chamado, de planejar um golpe comunista e pela crise vivida. É que você tem uma foto de João Goulart em plena China comunista. Ele estava fazendo uma viagem, né, de negócios, fazer relações com o país, e veja um país que estava iniciando o seu regime comunista também. Então tudo apontava para isso. Aí muitos dizem, não, mas ele estava... isso não perdão, isso não procedia, era a teoria da conspiração, os comunistas, os soviéticos e outros comunistas não queriam transformar o Brasil numa ditadura do proletariado, ou seja, uma ditadura comunista. Não é verdade. O livro O Hélio Perdido, né, 1964, O Hélio Perdido, ele traz documentações que foram encontradas, né, numa nação que integrou a URSS. E esses documentos eles vieram à tona, né, há poucos anos. E trata-se do serviço secreto que mostra claramente as intenções do Partido Comunista Soviético de intervir aqui no Brasil, na política interna aqui do Brasil, para promover, né, não era só espionar o Brasil como eles vinham fazendo desde Carlos Prestes e Olga Benário. Não, eles, além de espionar, queriam intervir, incentivar os conflitos sociais para promover a revolução comunista aqui no Brasil também. Então esse livro ele aborda essa questão. Não é mais tratado, né, não pode ser mais tratado como uma teoria da conspiração. Os comunistas sim queriam transformar o Brasil num regime comunista. É aí que nós vamos ter as propostas de João Goulart. As propostas de Jango, elas vão chocar, elas vão bater de frente. Por exemplo, ele queria promover reforma agrária, queria promover leis que melhorassem leis trabalhistas. Então tudo isso contribuiu
para sua queda, né? Se por um lado aproximava Jango do povão, dos trabalhadores, por outro lado o afastava desses personagens políticos, desses atores políticos que eram fortes no cenário político nacional. E aí que vai acontecer a chamada Marcha da Família, Marcha pela Família com Deus, lá no Rio de Janeiro, contra o presidente Jango. Né? Nós temos essa matéria aí do jornal, Oposição em Desespero, derrubar Jango antes da reforma. Ele queria promover reformas significativas, como já foi dito, a reforma trabalhista, reforma agrária, e tudo isso desagradava demais certos setores políticos. E nós vamos ter uma passeata de 500 mil em São Paulo defendendo o regime. E nós temos a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi um evento organizado pela Igreja Católica. Vocês podem ver pela fotografia, temos mulheres à frente com terços, né, enormes, mostrando que o país era cristão católico e que assim ia permanecer. Olha, outro cartaz em que está escrito: o Brasil não será uma nova Cuba, que poucos anos antes tinha se transformado no regime comunista. É aí que no dia 31 de janeiro de 64, as tropas vão para a rua. Vai haver a fuga de 31 de março. As tropas vão para as ruas, vai haver a fuga de Jango para o Uruguai e os militares vão assumir o poder. Jango sai de Brasília, certo? Rumo a Porto Alegre, o exterior. E vai haver a posse do presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, né? Outras manchetes: guarnições do primeiro exército marcham para sufocar a rebelião em Minas Gerais. Jango, governo manterá a ordem e a democracia. É aí que os militares chegam ao poder. Governo Castelo Branco, de 1964 a 1967. Castelo Branco, ele fez um discurso em defesa da democracia, né? Mas, por outro lado, ele começa a ter uma prática autoritária quando está no governo, né? Vão ser realizadas eleições indiretas para presidente. Aqui está Castelo Branco, eleito na eleição indireta para presidente. Os parlamentares é quem elegeram, né? Ele dissolveu os partidos políticos, ou seja, fechou todos os partidos políticos, acabou com eles aqui no Brasil. Cassou deputados da oposição, suspendeu direitos políticos e constitucionais e interveio em sindicatos. Colocou na presidência dos sindicatos, não acabou com eles, mas colocou na presidência deles pessoas de sua confiança. Instituiu o bipartidarismo, né? O MDB seria uma oposição controlada, Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena seria o representante dos militares. Então, o que você vai ter aqui é o seguinte: o regime militar brasileiro, ele tem características de regime totalitário? Tem, né? Como a falta de democracia, a posição autoritária, o fim de partidos políticos, mas por outro lado você vai ter uma conservação de rastros democráticos. Porque enquanto no regime totalitário você tem o unipartidarismo, aqui você vai ter o bipartidarismo, que é uma oposição controlada, né? É uma oposição só de faz de conta. MDB e a Arena, os símbolos de cada partido. Em janeiro de 1967, vai haver a promulgação de uma nova Constituição brasileira, vai ser a 6ª Constituição brasileira, que estabelece o regime e regulamenta esse regime dos militares no poder.
Junta promulga nova carta. Governo Costa e Silva, de 67 a 69. Eleito indiretamente pelo Congresso também, ou seja, o nome dele foi posto, e o Congresso votou e o elegeu, deputados e senadores. Protestos e manifestações políticas e sociais, manifestações sociais, vão marcar o seu governo, né? E a oposição ao regime vai começar a crescer no Brasil. Costa e Silva, General Costa e Silva. É aí que a União Nacional dos Estudantes vai articular a Marcha dos 100 mil. Vão acontecer greves em Contagem, Minas Gerais, e Osasco, lá em São Paulo, contra o regime. Antes de prosseguirmos, é bom lembrar, aqui você tem a Marcha dos 100 mil, evento promovido pela UNE, e Metalúrgicos Belgo-Mineira, lá de Minas Gerais, em abril de 68. Antes que prossigamos, é bom lembrar que os militares, eles alegam, né, terem tomado o poder, ter chegado ao poder, para garantir a lei e a ordem. Então somente a ameaça comunista ela cessasse, eles entregariam o poder de volta, né, de forma democrática. Mas isso eles não fizeram, e esse vai ser o grande mal, né, o calcanhar de Aquiles dos militares. Mas vamos adiante. No governo Costa e Silva, a guerrilha urbana começa a agir nas cidades. O que é a guerrilha urbana? Revolucionários, né, e militantes, jovens vão ser treinados para promover conflitos dentro das cidades, né? Assaltos, sequestros, para arrecadar fundos para a causa. E fazendo isso, eles esperavam desestabilizar o regime militar e assim forçar os militares a saírem do poder ou tomar o poder dos militares. E aqui você tem Carlos Marighella, um dos grandes nomes da guerrilha dessa época, que inclusive ele era militar, ele era do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e Carlos Marighella ele escreve o mini manual, né, do guerrilheiro urbano, que esse material está disponível para quem quiser também, aí em PDF eu acho, na internet é fácil de encontrá-lo, que ele ensina as táticas de guerrilha, né, promover conflitos nas cidades para desestabilizar o regime. E aqui você tem um filme, uma jovem sendo treinada para a guerrilha urbana. A guerrilha era composta por jovens idealistas da esquerda que queriam implantar a ditadura comunista. Como Fernando Gabeira, jornalista, Eduardo Jorge, que foi candidato à presidência da República em 2014, que é do Partido Verde, e outros, admitem que esses jovens, eles não lutavam pela democracia, eles não lutavam para estabelecer a volta da democracia, eles queriam instalar um regime socialista, comunista, né, que era o sonho deles, né, a utopia de um governo que não houvesse classe social, que não houvesse exploração, né, que todo mundo fosse livre, mas era na verdade só idealismo, né, da parte deles, porque como se mostrou até então, as experiências como Cuba, China, União Soviética não mostravam a sua real face, que era o assassinato dos opositores aos milhões. Naquela época já não eram mais milhares, eram milhões. Em 13 de dezembro de 68, o governo, diante de toda como é que eu diria, de toda essa tensão, diante de toda essa tensão nacional, né, diante de tudo isso, esse clima beligerante, ou seja, de conflito pelo país, ele decreta o ato institucional número 5, chamado AI-5. É o mais duro ato institucional do regime militar. Vocês vão entender por quê. Primeiro, se teve o 5, nós tivemos 4 antes.
O número 1 foi de abril de 64, com a instalação do regime. Cassou-se todos os direitos políticos de quem fosse tido como comunista socialista. O número 2 foi de outubro de 65, ele instituiu 2 partidos apenas, a Arena, né, o partido do governo, e a oposição MDB, que virou depois para MDB e voltou hoje a MDB. O número 3 de fevereiro de 66 instituiu eleições indiretas. Presidentes e vices, né, seriam eleitos pela Câmara e pelo Senado. E o número 4 de dezembro de 66 instituiu a Constituição de 67. Mas vai ser o escancaramento da ditadura vai acontecer com o ato número 5, de 13 de dezembro de 68. Vai estabelecer um executivo com poderes para fechar o Congresso Nacional, vai suspender as garantias constitucionais, isto é, você não tinha direito à liberdade de expressão, por exemplo. O presidente vai poder cassar mandatos e direitos políticos de quem for considerado contrário ao regime, né, uma ameaça à ordem. O governo ganha o poder de suspender o direito de habeas corpus, ou seja, aquele direito que você tinha de responder o processo em liberdade. Se o governo entendesse que você era um perigo para a ordem, então você continuaria preso. E também vai haver uma rigorosa censura aos meios de comunicação. O governo da junta militar, entre 31 de agosto a 30 de outubro de 1969. Costa e Silva foi substituído por uma junta em virtude de sua saúde debilitada. Aurélio Tavares, do Exército, Augusto Rademacher, da Marinha, e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica. Esses 3 aí, eles vão formar um governo provisório. É aí que o Movimento Revolucionário 8 e a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, vão sequestrar um embaixador americano e vão exigir a libertação de 15 presos, né, para que o embaixador americano seja solto. E eles vão conseguir isso. E aqui nós temos Salvo Booker, né, uma matéria do Globo da época. Agradeço ao governo do Brasil por me libertar dessa situação tão difícil. E aqui você tem os prisioneiros políticos libertados em troca, né, da libertação do diplomata americano. Dentre os tais, esse moço aqui, olha, à esquerda, da esquerda para a direita, o segundo em escuro, de pé. Sabe quem é ele? José Disseu, né? É um dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores. Bom, é aí que nós vamos ter a promulgação da Lei de Segurança Nacional no dia 18 de setembro de 69. Ela estabeleceu o exílio, ou seja, todo aquele que fosse considerado ameaça ao regime e à ordem seria exilado do país, seria expulso do país. E também estabeleceu a pena de morte para a guerra psicológica adversa ou revolucionária ou subversiva. Se você usasse qualquer uma dessas táticas de guerrilha, poderia ser penalizado à morte. O governo introduz pena de morte na Lei de Segurança, uma matéria da época. No final de 1969, Carlos Marighella foi assassinado pelas forças de repressão em São Paulo. Como você pode ver aqui, uma das suas fotos, né, vivo e ele morto. Ele foi emboscado e foi assassinado. O governo Médici, de 69 a 74. Escolhido pela junta militar, né, ele não foi eleito indiretamente, mas foi escolhido pela junta militar lá atrás, que a gente falou dela ainda há pouco, é chamado o governo dos anos de chumbo, pois houve uma repressão à luta armada de forma brutal. Garrastazu Médici, o nome dele.
E nesse governo, né, no governo Médici, nós vamos ter uma censura muito grande a jornais, revistas, livros, peças de teatro, filme, músicas e outras formas de expressão artística que passarão a ser controlados pelo governo, como aconteceu lá em Getúlio Vargas, né? No Estado Novo, nós vamos ter agora uma censura bem forte, muito mais forte do que a do Estado Novo. Todas as matérias de jornais, revistas, livros, enfim, tudo passaria por essa comissão para dizer se não tinha mensagens contrárias ao regime ou se não atentasse contra a ordem estabelecida. Dentre uma das coisas que foi censurada, pouca gente sabe, mas a novela Roque Santeiro, transmitida pela Globo, certo? A sua versão dos anos 70, ela foi censurada. Ela só foi liberada nos anos 80, certo? E foi feita uma segunda versão da novela, mas ela foi considerada imprópria pela censura do governo. É uma repressão a um manifestante. Muitos professores, políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, torturados ou exilados do país. De fato, houve. Mas também, de fato, os militares acabaram se ocupando muito mais com o cenário político, com o cenário econômico, do que, por exemplo, com as universidades. Tanto é que, logo no início, alguns professores sofreram repressão. Elas foram começaram a ser disseminadas muito fortemente na década de 70 e sob as barbas do governo militar. Isso é inegável. Tanto é que você vai ter nos anos 80 e 90 gente que teve essa formação ali da década de 70 e que foi, né, que teve reflexos em gerações posteriores. Hoje é inegável a hegemonia marxista, a hegemonia de esquerda, socialista, comunista, como queira, né, nos ensinos dos professores nas universidades, né? E aqui você tem algumas manifestações, olha, essa daqui dos artistas contra a ditadura, por exemplo. É aí que nós vamos ter o departamento, né, de repressão do governo, o DOI-CODE. Ele vai ser o Centro de Investigação e Repressão do Regime Militar. Esse departamento ele vai reprimir duramente todos os manifestantes contrários ao regime. E aqui está a sede do DOI-CODE, lá em São Paulo. Nós vamos ter também a guerrilha rural, ou seja, pequenos conflitos acontecendo não na cidade, mas no campo também. Grande destaque. É aí que vamos ter a guerrilha do Araguaia, faltou um azinho ali, é duramente reprimida pelo governo. Aqui nós temos soldados para reprimir a guerrilha do Araguaia, os guerrilheiros do Araguaia. O milagre econômico. Houve um crescimento econômico rápido entre 69 e 73. Esse período é chamado de milagre econômico. E aqui você tem uma fotografia da época, né, da inauguração da ponte Rio-Niterói. Houve um crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, de quase 12% ao ano. Para vocês terem uma ideia, esse é o crescimento na China esse ano, de 11%, mesmo com a pandemia. Então, crescer, isso aí é estratosférico para um país, é muito bom. Só que a inflação da época beirava os 18%. Né? A inflação hoje brasileira chega a entre 3% e 4%. Sobe sazonalmente, ou seja, periodicamente, mas está ali estourando 5%. Aqui você tem uma das marcas da época, que é a produção do Fusquinha, né, da fábrica da Volkswagen. A infraestrutura foi alavancada por investimentos internos e empréstimos vindos do exterior, principalmente dos Estados Unidos. Milhões de empregos, em virtude disso, vão ser gerados. E grandes obras faraônicas vão ser feitas, como a rodovia transamazônica, né, que
está sendo concluída agora, depois de mais de 40 anos, e a ponte Rio-Niterói estão entre elas. A ferrovia, a inauguração, no caso aí, a assinatura da obra de serviço, né, da ordem de serviço, melhor dizendo, da Transamazônica, e a inauguração por Médici da ponte Rio-Niterói, que foi considerada por muito tempo a maior ponte do mundo, ligando Rio à cidade de Niterói. Mas isso teve um alto custo, todo esse investimento. A dívida externa brasileira acabou indo para o espaço, o que marcaria a economia brasileira nos anos seguintes, nas décadas seguintes. Governo Geisel, de 74 a 79. Ernesto Geisel. Houve o início de lenta transição para a democracia em seu governo. Foi também marcado pelo fim do milagre econômico e de insatisfação popular. É aí que o povo começa a ter de forma massivamente, não mais só entre os artistas ou intelectuais. Nós vamos ter uma oposição ao regime. O povo, né, o povo como um todo, começa a mudar sua mentalidade e a exigir a volta da democracia. Nesse período também vai coincidir com a crise do petróleo, lá no Oriente Médio, né? E o preço dos barris de petróleo vai desabar. Isso vai afetar a economia brasileira, que também estava alicerçada nisso, né? Estava dependendo demais da exportação de petróleo. Vai haver uma recessão mundial, não é só no Brasil que isso vai acontecer, e vai, né, diminuir o crédito e empréstimos internacionais ao Brasil. Então o Brasil não vai encontrar com tanta facilidade possibilidades de contração de empréstimos para investir na economia. Mas também nessa época nós vamos ter uma abertura política lenta, passo a passo, gradual, né, e segura. O MDB ganha espaço no Congresso, começa a ocupar mais e mais cargos e fazendo oposição de fato ao regime, e também nas prefeituras. Os generais de linha dura vão começar a promover ataques a membros da esquerda. E é aí que vão acontecer as mortes de Vladimir Herzog, né, e de Manuel, que era outro, que vão ser dois símbolos de resistência, né, de luta contra o regime. Vladimir Herzog, a sua morte vai ser prescrita, como é que eu diria, o laudo, né, da perícia vai apontar o que parece na foto, um suicídio, né, mas tudo levou a crer que, na verdade, ele foi suicidado, entre aspas, ele foi morto, assassinado. Em 1978, nós vamos ter o fim daquele ato institucional, o mais duro, né, o AI-5, com o restabelecimento do habeas corpus e a abertura para a volta da democracia. Governo Figueiredo, de 79 a 85. João Figueiredo. Houve a vitória do MDB, que era a oposição ao regime, nas eleições de 78, o que vai acelerar o processo de redemocratização, ou seja, de volta da escolha popular dos seus representantes. Nós vamos ter também nesse ano a promulgação da lei da anistia, né, a lei de perdão, que por essa lei os militares ficariam perdoados pelos excessos cometidos. Por outro lado, os exilados poderiam retornar ao Brasil, né? Foi isso que aconteceu com artistas, políticos e demais exilados por crimes políticos que não teriam mais seus crimes contados. Seriam todos perdoados. E aqui você tem a recepção a Fernando Gabeira, já o citei, né, anteriormente, dizendo que ele admite que os guerrilheiros não lutavam pela democracia, coisa nenhuma. Eles lutavam sim pela instalação de uma ditadura do proletariado. Fernando Gabeira hoje já foi deputado federal e estadual, se eu não estou enganado, e hoje é jornalista, atua inclusive na Globo News. E aqui você tem Leonel Brizola à volta dele, né? Leonel Brizola, ele era da família de João Goulart, que é cunhado, e ele fugiu naquela época
né? Foi exilado e voltou em 78 também e fundou seu partido, PDT. Bom, nessa época, cartas-bombas vão ser usadas por militares linha dura em órgãos da imprensa e também da OAB, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Como você pode ver nessa foto aqui, ó, a explosão de uma carta-bomba. E vai acontecer a explosão do poste, né, com um militar. A bomba vai explodir no evento no lugar chamado Rio Centro. E alguns dizem que foram militares, outros dizem que não, que foram guerrilheiros comunistas. Enfim, o caso nunca foi elucidado. A lei, né, há uma lei que vai restabelecer o pluripartidarismo em 79. Os partidos voltam a funcionar normalmente. É aí que nós vamos ter a Arena, que era o partido do governo, vai se transformar no PDS, o MDB vai se transformar no PMDB e vão surgir o PDT em 79, que é o de Leonel Brizola, e o PT em 1980, que é o partido de Lula. Olha aí, em novembro de 79, pluripartidarismo. A Arena se transforma no PDS, Partido Democrático Social, que mais tarde, em 84, se transforma no PFL, Partido da Frente Liberal, que há pouco tempo, né, nos anos 2000, se transformou no DEM, que é o Democratas. O MDB ele vai dar origem aos seguintes partidos, né, a oposição. PP, Partido Popular, de Tancredo Neves, que em 82 ele migra e funda o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, né, com liderança de Ulisses Guimarães. Nós vamos ter também a formação do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, de Ivete Vargas, e o PDT, Partido Democrático Trabalhista, com Leonel Brizola. Em 1980, dentro do PDT, nós vamos ter a formação do Partido dos Trabalhadores, por sindicatos paulistas, que vai centrar na figura de Lula, a sua grande liderança. A redemocratização e a campanha pelas diretas já. O fim do regime militar, né, vai ser marcado por um período de inflação e recessão. E não tem duas coisas que derrubem o governo mais rápido do que uma falta de crescimento da economia e a perda do poder de compra das pessoas. É aí que vai haver o surgimento de partidos e o fortalecimento de sindicatos. Políticos, artistas e população vão participar do movimento chamado Direta Já para as eleições diretas em 1984. O povo queria, já a partir dali, votar para deputados, senadores e presidentes, coisa que eles não podiam. É que você tem uma fotografia de uma dessas manifestações, artistas e intelectuais pelas diretas já. Diretas é eleições diretas, né? Poder votar no seu representante. O colégio eleitoral vai acabar elegendo, apesar disso, de 84 ter havido essa grande manifestação que tomou conta do país, principalmente Rio e São Paulo. Em 85, os militares vão conceder apenas que um colégio eleitoral faça uma eleição indireta para o presidente. É o caso de nós termos aí os nomes de Paulo Maluf, Tancredo Neves. E entre esses dois, o colégio eleitoral vai eleger Tancredo Neves no dia 15 de janeiro de 85. E aqui está a eleição de Tancredo, né? Tancredo tinha como vice, ali à direita, ó, José Sarney. É aí que a eleição de Tancredo vai por fim ao regime militar. Mas Tancredo ele acaba adoecendo e nem chega a assumir o cargo. Quem assume é o seu vice, José Sarney. E aqui está o juramento de José Sarney, quando de sua posse como presidente do Brasil, o primeiro presidente civil depois de 20 anos de regime militar, mas não eleito democraticamente. Em 88, no governo Sarney, já no finzinho, vai haver a aprovação de uma nova Constituição, a 7ª, né, brasileira,
restabelecendo princípios democráticos para o país. E aqui você tem o cara que se tornou o símbolo dessa luta pela nova Constituição, que foi Ulisses Guimarães, deputado, né, que morreu em 92 num acidente de helicóptero. E a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, ela traz como princípios fundamentais no seu título 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento Estado, porque é um governo; democrático, porque o povo escolhe seus representantes; e de direito, porque tem leis, tá? Os fundamentos do Brasil são soberania, o Brasil é soberano; a cidadania, todas as pessoas que tenham idade e tenham condições para tal, né, segundo as exigências da lei, podem exercer sua cidadania; a dignidade da pessoa humana, ou seja, todo mundo tem direito de ser tratado como ser humano; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, isto é, todo mundo tem direito a trabalho e todo mundo tem direito a começar o seu negócio. Também o pluralismo político, ou seja, todo mundo pode expor suas ideias políticas. Parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Reflita. Agora algumas perguntas para você. O regime militar fez mal ou bem ao país? Se não fossem os militares a tomarem o poder, quem tomaria? Houve necessidade de tanta repressão? Pelo que lutavam os inimigos do regime militar? São algumas perguntas que você deve responder ao fim dessa aula para você mesmo. Bem, galera, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, senta o dedo no like, curta, né, comente, compartilhe o conhecimento, pois é muito importante. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Um forte abraço. Lembre-se que estudar é preciso. Fiquem com Deus e tchau, tchau.